Fibonacci aparece em tudo. Dito isso, olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo da Capivara Cafeinado, seu canal sobre algoritmos, estrutura de dados e maratona de programação. Meu nome é João Pedro, eu sou ex-competidor e ex-finalista da maratona, hoje treinando o grupo Tamarutaka da Unifei Itabira, e sejam todos bem-vindos a mais um de nossos vídeos de treinamento aqui no YouTube. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, não se esqueçam de colocar o seu like aqui embaixo e já se inscreva no canal para mais conteúdo como esse. Então, como eu disse para vocês, Fibonacci aparece em absolutamente tudo. Esse não foi a exceção no problema de frações contínuas que apareceu na maratona de programação desse ano, que é o problema que nós vamos resolver nesse vídeo de hoje. Então, o problema é o seguinte: o pequeno Charles era um dos melhores programadores competitivos do mundo. No entanto, ele nunca gostou muito de programar. Agora que está aposentado, ele pode dedicar seus estudos ao que realmente ama: frações contínuas. Para se preparar para a próxima imensa competição de frações contínuas e CPC, ele precisa resolver o seguinte problema: defina P0 igual a 1 como fração de nível 0. Em seguida, defina P1 igual a 1 sobre 1 mais 1 como a fração de nível 1 P1. Além disso, defina P2 como 1 sobre 1 mais 1 sobre 1 mais 1 como a fração de nível 2 P2 e assim por diante. Dado o valor de inteiro n, ajude Charles a determinar o valor do numerador da fração Pn. A primeira e única linha contém o inteiro n de entre 1 e 40, e a saída, o valor Pn pode ser escrito como uma fração da forma a sobre b, onde a e b são coprimos, imprima uma linha contendo o valor de a. Então a gente tem aqui alguns exemplos de entrada, né? Entrada para 2 é igual a 2, entrada para 10 é igual a 89, e nós vamos resolver esse problema aqui hoje. Então, como é que nós vamos resolver esse problema, né? Esse problema aqui ele vai ter três estratégias para ele que eu vou passar aqui para vocês. Vão ter algumas outras estratégias a mais, mas eu queria focar nessas três estratégias. Ah, e esse problema é um problema mais voltado para aquele programador competitivo iniciante, né, que está começando ali na competição, mas vai ter coisa aqui também para se caso você já esteja num nível mais avançado. Então, se você está um pouquinho mais avançado, fica aí, não sai não, porque vai ter coisa aqui para você também. Então, a primeira estratégia que eu vou passar para vocês é a estratégia do programador competitivo, né? Aquela pessoa que já está competindo há algum tempo, já sabe ali os padrões, já sabe os macetes da competição. Então, a gente tem aqui esses valores aqui, né, de P1 e P2, e a pessoa que ela já é o programador competitivo, a estratégia dela tem que ser, primeiro, tentar resolver alguns exemplos desses na mão. Então, se a gente resolver aqui o P1, a gente coloca 1 sobre 1 mais 1, então isso aqui vai virar 1 sobre 2. O nosso P2 ele vai ter 1 sobre 1 mais 1, isso aqui vai ser 1 mais meio, porque a gente já viu ali do P1, que vai ser igual a 1 sobre 3 meios, P2 vai ser igual a 2 terços. E aí, a gente vê aqui que o P0 vai ser 1 sobre 1, o P1 vai ser 1 sobre 2, o P2 vai ser 2 sobre 3. Então, o que que esses números 1, 2, 3 lembram a gente, né? Então, na programação competitiva, se alguma coisa parece que vai dar Fibonacci, é porque vai dar Fibonacci. É igual juntar o Datena e o Pablo Marçal. Se parece que vai dar problema, é porque vai dar problema. E aqui, se parece que vai dar Fibonacci, é porque vai dar Fibonacci. Então, a gente tem aqui os valores de 1, 2 e 3. A gente sabe que essa aqui descreve a sequência de Fibonacci. Então, nós podemos usar a sequência de Fibonacci para responder a nossa questão, né? Essa seria a nossa primeira estratégia, a estratégia do programador competitivo, que já está mais habituado, ele enxerga ali o Fibonacci na sequência. Então, a segunda estratégia, ela vai lidar com a manipulação algébrica. Então, para aquela pessoa que, às vezes, ela não está satisfeita com esse argumento da programação competitiva, de que, parece Fibonacci, então vou usar Fibonacci. Então, se você tem uma mente um pouquinho mais matemática, talvez você não simplesmente não tenha percebido o padrão ali na hora. Qual que é a outra estratégia que você usaria aqui para resolver esse tipo de problema? E aí, a manipulação algébrica é uma estratégia completamente válida e ela vai ter um rigor matemático muito maior do que simplesmente chutar Fibonacci. Então, o que que nós vamos fazer, né? Nós temos aqui que o nosso valor P de n ele vai ser igual a uma fração A de n sobre B de n. E ele também vai ser igual a 1 sobre 1 mais P de n menos 1. Né? Isso aqui é aquela recursão que ele já deu na introdução do problema. Só que eu tenho também que o meu P de n menos 1
ele vai ser também uma fração que vai ser o meu a n-1 sobre o meu b n-1. E se eu focar só nessa fração aqui, né, vamos focar nessa formulação aqui do meu p de n, eu tenho que meu p de n, ele vai ser 1 sobre a n-1 mais b n-1, isso tudo sobre b de n-1. E aí isso aqui tudo vai ser igual ao meu b de n-1 dividido por a n-1 mais b de n-1, que vai ser o meu novo an e o meu novo bn. Então eu tenho aqui que o meu an vai ser igual ao b de n-1 e o meu bn vai ser igual a b de n-1 mais a n-1. Só que eu já sei aqui que o meu an vai ser igual ao b de n-1, então eu sei também que o meu a n-1 vai ser igual ao meu b n-2. E aí eu chego nessa fórmula aqui, nessa recursão que vocês também já conhecem, que é Fibonacci. Então, se você não viu ali pelo padrão, essa talvez seria uma outra forma de você identificar que essa sequência é a sequência de Fibonacci. Mas a gente vai também para mais uma estratégia, que é a estratégia do programador. Programador que ali talvez não seja tão bom em matemática, não encontre esses padrões ou faça essa manipulação, que é de simplesmente deixar o PC resolver, né? Então, quando a gente pensa em representar valores quebrados, o professor de vocês lá em Introdução à Lógica de Programação apresentou para vocês o float, mas o float, ele dá para fazer um episódio inteiro só sobre o float, porque o float ele tem muitos detalhes, ele não é muito apropriado para representar alguns valores quebrados, né? E aí a gente tem muito problema, por exemplo, em caso de banco. Banco sofre muito em representar centavos com float. Float ele vai ser uma estrutura usada para representar valores reais e não valores racionais, que é o que a gente quer. Nós queremos valores racionais ali, nós queremos representar frações, e nós temos uma estrutura muito melhor para representar frações do que o float do nosso computador. E aí como é que funciona essa estrutura? Bom, para isso eu vou tirar proveito do fato de que n vai ser igual a 1a sobre b. Então, se eu tenho dois valores n e m, isso aqui vai ser igual a 1 sobre b1 e o m vai ser a2 sobre b2. Se eu quiser somar esses valores, eu posso representar a soma dessa forma. Então, n mais m vai ser igual a A1 sobre A1 vezes B2 mais A2 vezes B1, tudo isso dividido por B1 vezes B2. E eu tenho que n dividido por m vai ser igual a A1 vezes B2 dividido por A2 vezes B1. E aí eu posso pegar essas duas regras e representar isso aqui dentro de um programa de computador. E eu consigo criar uma estrutura de frações que eu vou representar aqui dentro valores decimais e não preciso representar aqui valores reais. E aí, por conta disso, eu vou ter toda a precisão que eu tenho para poder representar qualquer valor real que eu quiser. Então vamos para o código. Eu não vou mostrar para vocês os Fibonaccis, porque eu imagino que nesse ponto, nessa altura do campeonato, você já viu trocentas implementações de Fibonacci aí, já deve estar cansado de ver a implementação de Fibonacci, mas eu queria mostrar para vocês essa nossa última abordagem, que é a abordagem de ter uma estrutura de dados para representar valores decimais. Então aqui nós temos o nosso programa para representar valores decimais, e aí eu criei aqui uma nossa estrutura chamada racional, onde eu vou ter aqui um numerador e um denominador. E o que eu vou ter? Que toda vez que eu quiser iniciar uma fração dessa, eu vou ter que passar para essa estrutura qual que é o numerador, qual que é o denominador. E aí eu já vou simplificar aqui também a nossa fração, só para poder nos ajudar aqui no nosso problema. Eu vou fazer uma sobrecarga do operador de soma, e aí para o operador de soma eu vou fazer exatamente aquela operação que eu mostrei para vocês no último slide, onde eu vou estar determinando aqui tanto o numerador quanto o denominador da nossa soma e gerar um novo valor a partir desses valores de numerador e denominador. E também vou determinar aqui a nossa função de divisão. Note que aqui já tem alguns casos que eu não estou tratando, né? Não estou tratando divisão por zero, mas para o nosso problema de maratona, isso aqui passa sem problemas nenhum.
Se você quiser algum código em produção que use esse tipo de tratamento, aí vai ser um pouquinho mais complicado, mas a ideia é a mesma. Então eu tenho aqui um valor para representar o número 1, só para poder simplificar a nossa vida. E eu tenho aqui aquela nossa recursão, que é, eu vou pegar o meu próximo valor, ele vai ser o valor atual. Eu vou pegar o valor atual e eu vou fazer 1 dividido por 1 mais o valor atual. E aí eu posso começar do 1, que vai ser o nosso valor de P0, e ir iterando até chegar no meu N. E aí quando eu chegar no meu N, eu encontro o numerador do meu número. Então, se eu vir isso aqui, eu tenho aqui um programinha que vai verificar o nosso código e a gente vê que é sucesso. Isso aqui está verificando com todos os nossos inputs da maratona. Se você tiver alguma dúvida desse script, dá uma conferida lá também nos vídeos anteriores que eu já passo por esse script também. É isso. Aqui eu tenho nosso código, nossa implementação do problema F. As outras duas abordagens seriam usar o Fibonacci, que eu acho que vai ser um pouquinho mais simples, mas eu queria mostrar também para vocês essa questão de numerador e denominador, como é que a gente representa um número racional dentro da programação. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e até a próxima.